Então, vamos lá para os públicos propriamente ditos da averiguação cadastral 2024. No público 1 e no público 2, a gente tem famílias que possuem pessoas com indicativo de ser pensionista ou servidora pública, seja estadual, municipal ou federal, tanto no 1 quanto no 2. A diferença entre o público 1 e o público 2 é que no público 1 são famílias beneficiárias do PBF. E no público 2, a gente tem famílias que não são beneficiárias do PBF. A gente sempre faz essa divisão, tenta fazer essa divisão entre beneficiários do PBF e não beneficiários, por conta do próprio acompanhamento e das repercussões nos benefícios e no cadastro. Então, nesses públicos, tem pessoas que a gente identificou como pensionista ou servidor. No público 3 e no público 4, são aqueles registros de famílias que possuem algum indicativo de inconsistência na composição familiar. Então, são famílias que a gente identificou pessoas com domicílio no exterior, a partir do batimento da CGU, ou famílias com inconsistência na sua composição estão atualmente como unipessoais, mas podem não ser unipessoais. Aquelas famílias que a gente fez o povoamento de renda, das informações de renda no CNIS, no cadastro da pessoa, e a família foi e excluiu. Então, a gente tem aqui, no público 3 e 4, diferentes composições familiares. A gente não tem só famílias unipessoais. No público 1 e no público 2, a gente também tem diferentes composições familiares. Inclusive, embora a gente tenha selecionado aqui no público 2 a informação de que tem pessoas sendo pensionistas ou servidoras, essas famílias também podem ter outros indicativos. Então, na hora de fazer o atendimento, é importante olhar quais são as inconsistências que aquela família tem. No público 5, no público 6 e no público 7, são os casos de famílias estritamente unipessoais, que é necessário ver a composição familiar, é necessário fazer a inserção dos documentos no sistema do cadastro único. A diferença, aqui eu não falei, né? A diferença entre o 3 e o 4 é que no 3, as famílias são beneficiárias do PBF, e no 4, as famílias não são beneficiárias do PBF, e no caso do 3 e do 4, isso é muito importante, eu ia esquecendo de falar. A entrevista em domicílio é obrigatória no caso do público 3 e do público 4. No 5, aí voltando a falar do 5, do 6 e do 7. A diferença entre o 5, 6 e o 7 é que o 7 a gente tem exclusivamente famílias não beneficiárias do PBF. No 5 e no 6, a gente tem famílias beneficiárias do PBF. E aí, as pessoas, quando a gente lançou a instrução normativa, as gestões municipais e estaduais começaram a perguntar qual que é a diferença do 5 e do 6? A diferença, em termos de público, nenhuma. A gente só não deixou tudo como público 5 para não ter um volume muito grande de pessoas, de famílias, num público só. Então, como que foi essa divisão? Famílias com data de atualização mais antiga ficaram no público 5 e famílias com data de atualização mais recente ficaram no público 6, certo? Então, só recapitulando, porque eu voltei aqui. No caso do público 3, no público 4, a entrevista em domicílio é obrigatória. No caso dos outros públicos, ela é recomendada, mas ela não é obrigatória. Com relação à revisão cadastral, a gente tem as divisões dos públicos de acordo com as datas da última atualização da família. Então, público 1, público 2, público 3, público 4 são de famílias beneficiárias de algum programa social, do BPC, Tarifa Social de Energia Elétrica ou BPC. No caso do público 5, são cadastros desatualizados de famílias não beneficiárias desses programas sociais. Então, no caso do público 1, são cadastros desatualizados com a data da última atualização cadastral, outubro de 2019 a dezembro de 2020. No caso do público 2, a data da última atualização dessas famílias foi de janeiro de 2021 a junho de 2021.
No caso do público 3, a data da última atualização dessas famílias foi de julho de 2021 a setembro de 2021. No caso do público 4, a data da última atualização das famílias foram de outubro de 2021 a dezembro de 2021. Lembrando que os 4 públicos são de famílias beneficiárias de algum programa. No 5, cadastro desatualizados com data da última atualização de outubro de 2019 a dezembro de 2020.